Calorosas saudações, e o Pedro Nuno Santos pode obrigar a bancada parlamentar toda do PS a fazer aquilo que ele quer. Eu não gosto muito dessa abordagem obrigacionista. Por exemplo, eu não vos obrigo a meter like neste vídeo, mas se o fizerem, eu gosto bastante. Portanto, metam like no vídeo, sem questões obrigacionistas, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Estamos lá quase, faltam para aí 50, uma coisa assim do género, e partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e as minhas redes sociais aqui em cima. Ora, e o código da Prozis, segundo link da descrição, ou diretamente no site. Enfim, vamos então ver, porque o Pedro Nuno Santos, em tom de ameaça, não é? Do género dizer à bancada parlamentar, já vou dizer para quem é que foi a boca, do género, ou vocês fazem o que eu quero, ou então piam fininho. Portanto, vamos ver. O secretário-geral do PS pede... Oi, desculpem lá, vou só meter isto mais alto, só um momento. Exato. Aos socialistas que defendem a viabilização do orçamento para que não se enganem nos adversários e não se esqueçam a que partido pertencem. Perante militantes socialistas, Pedro Nuno Santos pede união e combate ao governo e à direita e não revela a decisão que vai tomar em relação ao orçamento. Contra a direita lutar foi a tónica dos discursos deste fim de semana. A direita portuguesa não é de confiança. Concordo. Aliás, o Dr. Pedro Nuno Santos tem toda a razão. A direita não é de confiança. De confiança, só mesmo o Partido Socialista. Em 50 anos, 3 bancarrotas. E eu confio plenamente que conseguem trazer a quarta. Portanto, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, muito bem. Aí eu concordo plenamente. De confiança é o Partido Socialista. Para trazer bancarrotas, eu não confio em mais ninguém. Grande Pedro. Desculpem só a interrupção, mas tive que dizer esta. O espetáculo a que temos assistido nos últimos dias, com acusações recíprocas de mentira, são uma vergonha para todos nós. Parecia aventura, quase. Por isso, e com o PS dividido sobre a viabilização ou não do orçamento do Estado, perante os militantes de Braga e do Porto, o líder dos socialistas deixou uma clarificação em tom de aviso interno. Este orçamento não é, nem nunca será, um orçamento do PS. E é bom que ninguém se engane sobre isto. Nem fora do PS, nem dentro do PS. Aqueles que no nosso partido têm acesso à televisão, precisam mais vezes de descer do pedestal e de estar com o partido. Se o fizerem, vão perceber rapidamente que não há um único militante do Partido Socialista que goste de ver dirigentes do PS a fazer o jogo da direita, a fazer o jogo do governo. Sabem para quem é que foi esta boca? Sabem? Quando ele diz, e que ninguém se engane, para fora do PS, não é? Para a direita, para o Ventura, para o Montenegro, para o Rui Rocha, enfim, para a direita em geral, e dentro do PS, não é? Que isto é mesmo a ditador, para dentro do PS, que ninguém se engane, que este não é o nosso orçamento e não sei o que, não sei o que mais. E a gente até podia pensar, mas quem é que é, não é? Quem é que é? Será? Enfim. E depois ele remata e diz, e aqueles que têm acesso à televisão, que nunca se esqueçam de onde é que vêm. Ele está a falar claramente do Sérgio Sousa Pinto. Sabem porquê? Porque o Sérgio Sousa Pinto claramente tem acesso à televisão. Eu não sei se ele é comentador residente. Creio que sim. Num programa da CNN, que é o Contrapoder, e foi entrevistado no Observador, porque isso eu vi, na sexta-feira, exatamente, acho que foi na sexta-feira, enfim, ele foi entrevistado no Observador há pouquíssimos dias, ou há 2 dias ou há 3 dias, na sexta ou na quinta-feira. E ele, nessa entrevista, disse que era de grande interesse do Partido Socialista aprovar este orçamento. E em linhas muito ténues, se forem ver a entrevista do Sérgio Sousa Pinto, ele até diz isso logo ao início, não precisam de pesquisar muito, e a entrevista é muito boa, foi feita por parte do Observador, a entrevista é bastante boa, podem ir lá ver, está aqui no YouTube. E ele, logo no início, diz qualquer coisa como... as palavras não são bem estas, mas o intuito é este. Há um grande sentimento de vontade de votar contra este orçamento por questão quase ideológica do PS. Ou seja, entre aspas, a justificar a vontade do Pedro Nuno Santos. E eu, por acaso, até estava a pensar numa coisa gira. Como sabemos, o Pedro Nuno Santos e o António Costa não se davam bem, não é? Não se podiam ver um ao outro nem pintados de dores. E eu, no outro dia, estava a pensar, mas este orçamento é muito parecido com o orçamento do PS do António Costa. Porquê que o Pedro Nuno Santos não vota contra? Depois lembrei-me que eles se odiavam, portanto até faz sentido, não é? Mais facilmente o Pedro Nuno Santos aprovava o orçamento inicial do Montenegro do que este igual ao do Costa, já que eles não se podiam ver um ao outro. Portanto, 2 coisas aqui a meu ver. É que o Pedro Nuno Santos está encurralado, está
A meu ver, há duas coisas aqui. Ele claramente tem uma doutrina mais radical, mais à esquerda, do que a ala centrista do PS, os Costas, os Medidas, os José Luís Carneiro, os Sérgio Sousa Pinto desta vida, e isso faz com que ele tenha a tendência a recusar as propostas de negociação do PSD. Ao mesmo tempo, também há outra justificação, que é uma justificação de comunicação. Porque as negociações do Orçamento do Estado são longas, demoram quase 2 meses. Eu sei que este alarido toda esta semana, o Ventura, o Montenegro, o Rui Rocha, o Pedro Nuno Santos, etc. Sei que isto foi tudo um grande alarido. Mas isto só vai acabar dia 30 de novembro, porque é a votação final. Portanto, até lá nós ainda vamos ter estas negociações todas na generalidade, até ao dia 30 de outubro, 30 ou 29, enfim, dia 30 ou 29, final do mês de outubro. Depois, se o orçamento passar na generalidade, se não passar, o governo cai, vamos a eleições, mas se passar na generalidade, vamos o mês de novembro todo em negociações na especialidade, e aí as propostas podem ser alteradas depois de serem aprovadas na generalidade. E só no dia 30 de novembro é que há a votação global final para se aprovar o que foi feito na generalidade e também na especialidade. Portanto, até lá, o Pedro Nuno Santos podia ficar sem narrativa política se dissesse já que viabilizava. E digo-vos já, o PS internamente, e a malta que se calhar é do PS vai ver este vídeo e vai pensar, como é que este gajo sabe isto? Há muitos autarcas no PS que não estão muito satisfeitos com esta decisão ou indecisão do Pedro Nuno Santos. Porque se o governo cai, há muitos planos do PRR que não vão ser executados. Para o ano, há eleições autárquicas. Ora, muitos autarcas do PS querem ser reeleitos. Se não fizerem as típicas obras à última da hora para convencerem as pessoas que moram nos seus concelhos que a autarquia e o PS da autarquia em questão fez muita coisa nos últimos 4 anos porque arranjaram a pedra da calçada da rampa ao pé da escola secundária, etc., e puseram uns bancos novos ao pé do balneário da escola primária, eles se calhar perdem eleições por causa disso, não é? Nomeadamente aqueles que já têm autarquias e querem ser reconduzidos no poder. Obviamente que isso gera tensão interna dentro do PS. Portanto, neste momento parece-me que o Pedro Nuno Santos tem pressão interna para viabilizar o orçamento de 2 lados, dos autarcas que querem ser reconduzidos e têm peso dentro do partido, e ao mesmo tempo da ala mais centrista, dos Sérgio Sousa Pintos, dos José Luís Carneiros, desta vida. Pedro Nuno Santos apela ao combate, sobretudo nas autárquicas do próximo ano. O Partido Socialista é a maior força política autárquica do país e daqui a um ano quer se manter como a primeira força política autárquica do país. Nós vamos vencer a Câmara Municipal do Porto. Eu tenho que me lembrar disto para o ano, quando o PS perder a Câmara do Porto. É que eu não sei, ele tem noção, mas a Câmara do Porto há 20 anos, não há mais, não é? Desde o Rio, que aquilo é PSD, não é? Antes era de quem? Recordem, por favor. Mas eu acho que no século XXI foi só PSD. Mas vamos ver. Nós vamos Rui Moreira não é PSD, mas é a mesma linha ideológica. vencer a capital do Distrito do Porto, a cidade mais importante do país. A meta está traçada. O secretário-geral dos socialistas quer conquistar os 18 municípios do Distrito do Porto. Pedro Nuno Santos. Pois, só um pormenor é que claramente ele fez este discurso no Norte para dizer que o Porto era a cidade mais importante do país. Porque se ele estivesse em Lisboa, ele não dizia isto. Mas enfim, só um pormenor, atenção, só um pormenor. Eu não sou o maior fã de Lisboa, e eu sou de Lisboa. Eu sei que às vezes a malta olha para isto, Lisboa, e parece uma espelunca. Eu sei. Porto é mais estético, concordo. No entanto, não fales mal de Lisboa, não é? Se formos nós a falar mal, os alfacinhas, está tudo bem. Agora os outros, enfim. Considera que o eventual chumbo do documento não implica uma crise política. O secretário-geral do Partido Socialista mantém o silêncio quanto a uma eventual viabilização do documento, mas a entrevista à TSF e ao Diário de Notícias avisa que só há eleições se o Primeiro-Ministro e o Presidente da República quiserem. Não diz qual será a proposta que vai apresentar à Comissão Política Nacional, mas aconteça o que acontecer no dia da votação do Orçamento do Estado, afasta o PS de responsabilidades numa eventual crise política. Nós não podemos, porque não é justo, estar a responsabilizar o Partido Socialista por isso. A responsabilidade será sempre pelo menos de 2 ou de 3 partidos, não é do PS. Querem que eu vos explique como é que o PS pode ter responsabilidade no chumbo do orçamento? Primeiro porque o Montenegro foi muito ao encontro das reivindicações do Pedro Nuno Santos e da Alexandra Leitão, e isto já está a queimar o Pedro Nuno Santos, primeiro ponto. E segundo ponto,
Se o orçamento é aprovado agora na generalidade, vai para a especialidade. Nas negociações da especialidade, as propostas, só para simplificar, na generalidade é aprovada a quantia financeira que cada área, cada Ministério, cada Saúde, a Defesa, Negócios Estrangeiros, etc., vai ter. Na especialidade serão aprovadas as propostas que serão implementadas com esse dinheiro disponível. Ora, na especialidade, como o PS e o Chega têm mais votos juntos do que o PSD sozinho, pode acontecer aqui uma coisa interessante, que é o PS e o Chega, propositadamente ou sem querer, ou por acaso, acontece, os partidos votam por razões diferentes na mesma coisa favoravelmente. Pode acontecer aqui uma coisa, que é o PS e o Chega podem votar a favor das mesmas coisas por acharem, por razões diferentes e legitimamente, que é o melhor, e o programa acaba, o programa do Governo, o Orçamento de Estado, no caso são diferentes, mas o Orçamento de Estado acaba por ter mais propostas aprovadas na especialidade pelo PS e pelo Chega do que pelo PSD. Ou seja, nós podemos chegar ao final da negociação do Orçamento de Estado na especialidade, em que o Orçamento de Estado foi aprovado nas propostas da especialidade mais por propostas de negociação do PS com o Chega do que propriamente do Partido de Governo, o PSD e o CDS. E o Montenegro pode chegar ao final e dizer, epá, mas isto não tem nada de propostas do PSD, portanto eu não posso aprovar isto, tenho que lançar uma moção de confiança. O Montenegro lança a moção de confiança, votam contra toda a gente, não é? E vamos a eleições. Portanto, no caso, nós ainda podemos ir a eleições por um chumbo indireto do Montenegro. O Montenegro pode chumbar o Orçamento de Estado. Não sei se estão a perceber isto, porque o Orçamento de Estado pode ser negociado entre PS e Chega na especialidade. Não sei se alguém já pensou nisto ou não, mas é uma teoria interessante. Para que compete ao Governo assegurar condições para passar o orçamento e considera que o eventual chumbo não é desejável, mas não implica uma crise política. Não há nenhuma relação direta entre o chumbo de um orçamento e eleições. E nós temos todos, ao longo das últimas décadas, em Portugal, alimentado isso. E isso não é bom. Muita gente acha que é normal que haja eleições se um orçamento for chumbado. Eu não acho. Depende, eu aqui consigo concordar com ele aqui até em parte, mas no contexto atual não concordo. Se estivéssemos numa altura, se me dissesse, em 2015, no pós-Troika, onde as coisas começaram a melhorar e etc, enfim, consigo compreender isso, consegue-se governar a duodécimos, não é por aí. Agora, nós neste momento, em 2024, temos a execução do PRR, muitas obras públicas que dependem dessa mesma execução do PRR, e aplicar isso em duodécimos, ou executar isso em duodécimos, é muito complicado. Muitíssimo complicado. Já para não falar que para o ano há eleições autárquicas. E isso é importantíssimo para saber como é que serão executados os planos da bazuca europeia. Portanto, eu genericamente concordaria com o Pedro Nuno, percebo o que ele diz e ele tem razão, mas no contexto atual não concordo por causa deste fator. Ou seja, genericamente concordo com ele, especificamente não concordo com ele. Pecados para dentro e para fora, sublinha que, seja qual for o sentido de voto, este orçamento nunca será o do Partido Socialista. Ele traduz uma política que prevê a retirada do Estado de uma parte considerável de áreas de intervenção política. O caso do SNS é uma delas. Há uma aposta clara deste governo na transferência de recursos públicos para a saúde privada. Isto de centrista não tem nada. Admite, no entanto... Por amor de Deus. O IRS jovem é do PS, o IRC desce 1%. Não me interpretem mal, mas a maior parte dos portugueses nem sequer sabe o que é o IRS. O IRC. Se dissessem, o IVA vai aumentar, toda a gente come pão com queijo. Toda a gente come uma merenda mista de manhã ou bebe um cafezinho que tem sempre IVA, não é? 13% ou 23%, seja o que for. E, portanto, se ainda fosse isso, como na altura da Troika, sim. Ora, o IRC, é que nem toda a gente paga IRC, são os empresários. Aliás, nem todos os empresários pagam IRC. Os empresários em nome individual, por exemplo, não pagam IRC. Portanto, o chumbo do orçamento aqui justificado pelo Pedro Nuno Santos, por isso é que eu acho que ele está encurralado, é justificado porque se vai baixar 1% de um imposto que nem todos os portugueses pagam, só os empresários é que pagam, e mesmo assim nem são todos os empresários, é só uma parcela dos empresários é que os paga. É que o paga, no caso. Ver uma divisão no partido entre viabilizar ou chumbar o documento, na generalidade. Eu tenho muitos apoiantes meus, pessoas muito próximas de mim, eu sou o secretário-geral de todos os militantes, mas pessoas próximas de mim que defendem a viabilização e outros que defendem o chumbo. Mas isso é o normal.
Garante que essa divisão não fragiliza e avisa em entrevista à TSF e Jornal de Notícias que o PS está tranquilamente na oposição. Pois, parece-me é que o problema dele é mesmo esse, não é? Está na oposição, mas não está tranquilo. Porque ele não está a ver forma de conseguir fazer a oposição, porque o orçamento foi muito ao encontro daquilo que era o orçamento passado do PS. Portanto, ele está efetivamente na oposição, não está tranquilamente. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.